guarde para o seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua. Posso a face ver, da sua graça vou viver, cada problema suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando clareia
Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti na congregação. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. És meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. A cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti na congregação. Tu és o Deus que transforma choro em riso. Tu que transforma em luz a escuridão. Age em nossas vidas, usa teu servo, Senhor. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Nos quatro cantos da terra nós estaremos, sempre a tua palavra proclamar. Palavra que cure da vida, Espírito Consolador. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar.
servos, Senhor. Fala aos teus servos, Senhor. Guia teus servos, Senhor. Envia teus servos, envia teus servos. Venha teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Venha teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Somente em Cristo esperarei. Ele é minha força e meu cantar, meu alicerce é meu rei, firme no mais revolto mar. Amor maior, profunda paz. O meu temor silente está. Olá, gente querida, é bom estarmos de volta para celebrar o Senhor em culto, por isso esse tempo que vamos passar juntos. Você aí conectado na sua tela, na TV, na internet, nós aqui nesse lugar que tem sido nossa casa por muito tempo, lugar de cultuarmos o Senhor, buscarmos sua presença, e esse tempo de culto nós nos colocamos na presença do Deus vivo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudar a todos neste domingo, 13 de setembro, com a palavra das senhas diárias como lema para a nova semana que está diante de nós, que é uma palavra de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 15, verso 4, onde lemos: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Muito se fala em esperança nesse tempo de pandemia, e esperança é a última que morre, vai passar, essa é a esperança e que mais se comunica. No entanto, Paulo fala de esperança, mas a coloca em outras bases. Não só numa coisa que achamos, não numa perspectiva pessoal, mas a partir da Escritura. Uma Escritura que já traz uma história de Deus com o seu povo por muitos anos. E um Deus que se mostra fiel, um Deus que, apesar de tudo que o povo de Deus tem feito, eles clamavam muitas vezes arrependidos do seu pecado, e esse Deus nunca os abandonou. E em cima disto, nós podemos perseverar, ter bom ânimo, esse ânimo que procede dessas Escrituras
e aonde mantemos a nossa esperança. Nossa esperança está colocada no Senhor, que fez o céu e a terra. No Senhor que veio a nós nesse mundo e deu a sua vida por você e por mim. E nele vivemos, nos movemos, existimos. Que o Senhor também esteja entre nós neste tempo de culto, nesta celebração, abençoando, derramando do seu Espírito Santo sobre você, sobre nós aqui, e que nosso coração transborde em louvor e adoração. Convido para uma palavra de oração. Aí onde você está, queremos fechar nossos olhos e nos colocar na presença do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por este dia novamente, este domingo, dia em que celebramos culto ao Senhor, dia que nos encontramos como igreja, ainda que espalhados por essa cidade. E, Senhor, mas nosso encontro se dá no Teu nome, na certeza de que o Senhor está entre nós, o Senhor está conosco. E assim nossa oração é que tudo o que fizermos possa preencher nossa vida, o Senhor atuar em nossa vida, falar aos nossos corações, ministrar nossas vidas, encher-nos de esperança, da Tua graça, da Tua misericórdia. Visita-nos novamente nesse tempo de culto, neste tempo de celebração, para que o nosso testemunho se revigore em meio a esse tempo de desesperança. Possamos, Senhor, anunciar a graça preciosa e a esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Colocamos tudo em Tuas mãos e desde já somos gratos pelo que o Senhor fará entre nós. Em nome de Jesus, amém. Convido para celebrarmos cantando o primeiro hino. Hoje é tempo de louvar a Deus. A palavra de Isaías, em muitos momentos, na verdade não é dele, né? Ele como profeta do Senhor, traz palavra do Senhor também
para o seu povo, mas muitas vezes ele expressa diante do Senhor o clamor deste povo de Deus, expõe com clareza a situação na qual se encontravam. E ele diz em Isaías 59, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, diz Isaías. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E ele começa então a citar esta situação na qual o povo se encontra e traz uma espécie de confissão de pecados diante do Senhor. Quem sabe ela nos inspire naquilo que vai também em nosso coração. Não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos, que quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro e tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite e entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas ela está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância. E, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Quando li esta palavra de Isaías, não tive como não pensar também na atual condição em que nos encontramos como país, como nação, na atual condição em que se encontra o nosso mundo, um mundo que tem tantas vezes voltado suas costas ao Senhor. E sempre que isto acontece, os frutos que colhemos, oriundos do nosso pecado, oriundos de não nos deixarmos direcionar por um Deus perfeito, santo, justo, amoroso, que nos aponta para um caminho no qual há bênção, o que vamos colher, sem sombra de dúvida, é desgraça, desesperança, morte, de toda sorte. Contudo, nós somos desafiados pelo Senhor, através deste profeta e demais profetas, a sempre de novo confessarmos também o nosso pecado. E queremos fazer isso agora, trazendo diante dele também o nosso pecado, o teu e o meu. O Senhor conhece o teu coração como conhece o meu coração. Confessar os nossos pecados é mais do que um mero ato litúrgico. É um privilégio poder saber que estamos na presença de um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que estende a sua graça de forma renovada também nesse tempo que aqui estamos juntos. Bendito Deus, amado Senhor, obrigado por teu amado Filho Jesus,
que veio a este mundo que jaz em trevas, e ele veio como a luz do mundo. E a sua luz brilhou entre nós e brilha entre nós por meio do seu evangelho, por meio do testemunho também da tua igreja. Obrigado, Senhor, que não desejas a perdição de nenhum sequer. Tu não desejas e não tens prazer na nossa morte, na nossa condenação, mas o teu prazer está em nos perdoar, em nos reconciliar contigo mesmo por meio da obra de Cristo no Calvário. Senhor, nós trazemos humildemente também a tua presença, como Isaías o fez, o nosso pecado, que tu conheces, todo ele, seja em palavras, em pensamentos, em atitudes que de alguma forma negam ou negaram o teu senhorio sobre nossas vidas. Trazemos a tua presença, Senhor, também esta nossa querida nação, em tantos que têm voltado suas costas para ti, têm tomado em suas próprias mãos o curso de suas vidas e têm, Senhor, colhido trevas. Sê misericordioso, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. E, Senhor, que a certeza do teu perdão, que clamamos em nome de Jesus, que por nós verteu o seu sangue, habite o nosso coração de forma renovada, também agora, quando em seu nome oramos, clamamos. Amém. Eu quero lhes anunciar essa graça preciosa do Senhor, que está também em Isaías, e eu leio do verso 6 e 7 do capítulo 55, onde ele diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado, o seu perdão. Que essa certeza também habite o seu e o meu coração de forma renovada aqui nesse tempo de culto. Amém. Cantamos mais um hino. Bendito seja sempre.
Então, queremos também, nesse tempo agora, ter uma reflexão bíblica e quero colocar essa reflexão sobre a temática vidas conectadas. Eu sei que falamos recentemente sobre isso na série de Talks e mencionamos a questão das conexões, né, e dos relacionamentos a partir das redes sociais e quão problemáticas muitas vezes elas têm sido e desentendimento e tudo mais que está ligado a essas conexões virtuais. No entanto, eu não quero hoje me deter a esse aspecto. Eu quero olhar uma outra perspectiva, a questão da vida em comunhão. A palavra comunhão está muito ligada, por assim dizer, à vida na igreja, à vida da comunidade. Por isso uso o termo também conectadas, porque é disso que nós estamos falando. Nossas vidas estão conectadas por meio de Cristo Jesus, pelo seu sangue, nos vincula, seu Espírito, o mesmo Espírito que habita em cada um daqueles que crê no Senhor. E eu quero fazer isto hoje refletindo basicamente sobre dois textos bíblicos de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o capítulo 4, alguns versos, poucos versos. Ali nós encontramos, nos dois textos, mas começamos com Atos 2:42, nós encontramos uma descrição de como viviam os convertidos, como viviam os primeiros cristãos, a primeira igreja. É um tema relativamente conhecido e nós temos uma nítida descrição de uma vida em comunhão, uma vida em comunidade, uma vida cristã conectada. Nos versos anteriores, em Atos 2, nós temos a narrativa do Pentecostes, quando os discípulos, juntamente com outras pessoas, do capítulo 1, ainda finalzinho, diz que eram lá 120 pessoas, estavam reunidas em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. Elas foram atendidas, né? E o Senhor, conforme havia prometido, enviou o seu Santo Espírito, derramou sobre aquelas pessoas, os discípulos todos, eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e ali, com aquela louvor, aquela alegria transbordante, as pessoas começaram a comentar a respeito do que estava acontecendo, curiosas. Alguns faziam comentários maldosos, dizendo que estavam embriagados. E Pedro, então, juntamente levantando os demais discípulos, toma a palavra e anuncia o Evangelho, dizendo o que está acontecendo, falando de Jesus, de sua obra, de sua morte na cruz, da sua ressurreição e da fé que devemos colocar nele como único e suficiente Senhor e Salvador. E o texto diz que o coração deles ficou tocado, profundamente tocado, e as pessoas perguntavam o que devemos fazer. E Pedro disse: arrependam-se, creiam no Evangelho, e vocês serão batizados e serão cheias do Espírito Santo igualmente. E naquele dia, diz o verso 41, que acrescentaram-se 3.000 pessoas à vida da igreja. E então vem a descritiva de como viviam esses convertidos. Como é que eles viviam? Qual foi a transformação de vida que a fé em Cristo gerou nessas pessoas? Será que elas adicionaram ao seu programa religioso, por assim dizer, à sua agenda diária, mais uma atividade religiosa? Meramente isso? A grande maioria, a absoluta maioria dos que foram tocados por essa primeira pregação, nessa festa judaica de Pentecostes, elas eram de origem judaica, elas estavam inseridas na religião judaica. E agora, crendo em Cristo, o que mudou? Apenas mais uma atividade, mais um programa na agenda?
Vamos dar uma lida, uma olhada nestas passagens que nós temos ali em Atos 2. Diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e à oração. Vejam que não é alguns, não é uns poucos, não é uma pequena elite, não são só os apóstolos, os discípulos especiais, os 11, todos que estavam agora inseridos na Igreja de Jesus, estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e assim por diante. Perseverar é a palavra que Almeida traduz. Aqui nessa nova versão transformadora traduz como se dedicavam de coração. É uma persistência numa determinada visão, num determinado foco. Todos se dedicavam a isto. E no que eles perseveravam? A que eles se dedicavam? Diz o texto que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E o ensino dos apóstolos não é uma doutrina deles particular. O que eles ensinavam é o que Jesus ensinou. É o que os evangelhos, na verdade, retratam para nós agora, temos por escrito. Eles eram os detentores desse evangelho, porque eles andaram com Jesus todos os dias até a sua morte e ressurreição. Tudo que Jesus fez, tudo que testemunharam, seus próprios olhos viram, tudo que ouviram, isso eles ensinavam. Isto eles passavam adiante para aqueles também que creram em Jesus. Eles perseveravam, se dedicavam de coração na comunhão. A comunhão aqui, essa palavra significa, na verdade, até comunidade. Eles se dedicavam à comunidade, a estarem juntos, a ter coparticipação de vida. Eles se dedicavam ao partir do pão. Já é por si também uma referência, pode ser, né? A ceia, a celebração da ceia, mas porque a ceia, diferentemente de hoje, que muitas vezes nós entendemos como um ato litúrgico que tem a hóstia, tem um cálicezinho, ela era celebrada no contexto da própria refeição, onde o pão era partido, onde era distribuído, era dado graças a Deus e era feito também em memória do Senhor, que partiu e deu a sua vida por nós. E por último diz Lucas, neste verso 42, que eles perseveravam também nas orações. Jesus era um homem de oração. Os discípulos logo perceberam que Jesus, mesmo sendo quem era, Filho de Deus, o próprio Deus entre nós, dedicava muito tempo à oração. E eles haviam pedido, ensina-nos a orar. Eles mesmos queriam orar e Jesus fez isso. E ele não ensinou apenas uma oração a ser repetida, ele deu o modelo daquilo que compõe uma oração do crente, daquele que serve a Cristo. E eles perseveravam nas orações. As orações faziam parte, eram integrantes da vivência comunitária, da vivência cristã. E segue no verso 43, e havia em todos eles, de novo essa referência, todos eles, não em alguns, todos que participavam da comunhão dos irmãos, do corpo de Cristo, que creram no Senhor Jesus, em todos eles havia um profundo temor. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Salomão em Provérbios, em vários lugares. Temer a Deus é diferente do que meramente ter medo. O medo paralisa, o medo sequer é o contrário da fé, né? Mas o temor é algo devido àqueles que creem e que jamais devemos perder,
porque o Senhor é soberano. Conhecer a Deus, sabendo quem Ele é devido a nós temê-lo, ter temor do Senhor, respeitando sua autoridade, a sua soberania, a Ele que nós nos subjugamos, nos submetemos. Então, em todos eles havia um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, diz o texto ainda no verso 43. É interessante porque os sinais e as maravilhas também, de alguma forma, remetem ao temor, porque eles falam daquilo que o próprio Senhor Jesus fazia. Jesus fazia sinais e maravilhas. Diz em Atos 2, ainda verso 22, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. E esses sinais e maravilhas continuam apontando igualmente, feitos agora pelos apóstolos, como presença real do Deus vivo entre eles. E por isso o temor é devido. Segue o verso 44, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Isto remete a uma vida unida, uma vida conectada. Nós estamos já há algum tempo impedidos de nos reunirmos num mesmo lugar. Estamos reunidos nesse momento à distância, conectados por uma tela, mas estamos reunidos, estamos unidos no Senhor. Mantemos a nossa unidade, mantemos a comunhão, ainda que à distância. E este estar reunidos, não tem como nós abandonarmos isso. Por isso a saudade tão grande em nosso coração, porque há um fator atrativo entre nós. Nós queremos e precisamos uns dos outros. Precisamos dessa proximidade, dessa comunhão com o irmão. Além de estarem desejosos e sempre se reunirem, sempre se encontrarem, eles compartilhavam todas as coisas. Na verdade, diz aqui, eles tinham tudo em comum. Isso é verdadeiramente vida em comunidade. E nós já vamos olhar um pouco mais de perto isso daqui, porque é o que o nosso tema trata, vidas conectadas. E diz o verso 45, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Comunismo? Não como se apregou em ideologias. Não é uma vida imposta à força, na marra. Essa comunidade, essa vida conectada, essa disposição em servir, em repartir, inclusive recursos financeiros, tempo, compartilhar a vida, tem uma outra origem. Eles adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, diz o texto. De novo, uma referência a esse estar juntos, adorar juntos no templo. E a gente está aí aguardando com paciência, mas também com muita e grande expectativa a possibilidade de nos reencontrarmos para adorarmos juntos. O que não impede que agora o façamos à distância, mas que eles se reuniam tanto no templo, como se reuniam nas casas, nos pequenos grupos. Você que tem integrado pequenos grupos aqui na comunidade, sabe, né, falar dessa saudade, desses encontros sistemáticos nas casas, tempo de compartilhar a vida, tempo de ficar sabendo das histórias de cada um dos irmãos e irmãs ali, de poder interagir com eles, orar por eles, ajudar no que for preciso.
E tudo isso, também o partir do pão, tudo isso de novo era feito com grande alegria e generosidade. E o último verso, então, Lucas conclui, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. O louvor é inerente à vida cristã, porque as maravilhas que Deus tem feito, a tão grande salvação disponibilizada por meio de Jesus, isto suscita louvor. E eles contavam com a simpatia do povo, com aqueles que estavam à volta. As pessoas que observavam a vida da igreja percebiam que ali há algo diferente, ali havia algo de especial. E eles mesmos notavam, porque o amor com que se amavam uns aos outros, a intensidade com que viviam e partilhavam a vida, chamava a atenção das pessoas que viviam muitas vezes de forma isolada, em sociedade sim, mas jamais conectadas como aqui a igreja cristã vive. E diz, concluindo esse texto, diz Lucas, e a cada dia, cada novo dia, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Adentrar a igreja de Cristo é obra do Senhor, como já falei aqui em outro momento. Tornar-se membro da igreja do Senhor é mais do que preencher um nome numa ficha, é mais do que visitar um culto no templo da Trajano Reis. Inserir-se no corpo de Cristo é obra sobrenatural, é obra do agir de Deus, é desse evangelho que bate no coração e que nos leva e nos convence, o Espírito Santo nos leva, nos torna convencidos da necessidade que temos do perdão de Cristo e assim somos inseridos na sua igreja, igreja do Senhor. Como vivemos hoje? Como vivem os convertidos hoje? Qual foi o impacto que esse Evangelho de Jesus produziu em nosso dia a dia, na sua vida, na minha vida? A pandemia nos coloca diante de uma situação inusitada e ela trouxe talvez para algumas pessoas mais impactos do que o próprio Evangelho. Porque se você estava conectado à igreja por mera religiosidade, por mero tradicionalismo, de repente você se viu tolhido de poder praticar a sua religião, as portas estão trancadas, e agora? Contudo, o Evangelho nos aviva, nos dá uma vida nova, plena e eterna, que continua presente, continua atuante em nós, mesmo se não podemos adentrar o templo. É comum, acontece muito, nós reduzirmos a fé viva, no Cristo vivo, em mera religiosidade. E essa figura tem me acompanhado por muito tempo, porque ela explica, sem muitas palavras, o que acontece quando nós reduzimos a nossa fé à mera religiosidade, à mera prática religiosa. Ela nos enquadra numa caixinha, porque você precisa observar estas e aquelas regras. A fé bíblica é uma fé que liberta, é uma fé que te chama à responsabilidade, a responder em gratidão ao Senhor e à sua vontade expressa nas Escrituras. É uma fé que te move por amor. O poder do Espírito Santo de Deus que habita teu coração empurra você pela vida fora, a responder a cada situação de forma criativa, dependente da graça de Deus. Isso não é religião. Isto não é estar preso a uma caixinha de procedimentos. Já desde o Antigo Testamento, nós lemos que o Senhor não tem interesse
em meramente que se perpetue a prática de sacrifícios como se fazia no templo, mas que se pratique a sua misericórdia. E é disso que nós estamos falando aqui. Como viviam esses convertidos? Eu quero acrescentar ainda rapidamente esses poucos versos aqui do capítulo 4, e eu creio que eles mais complementam tudo que a gente já falou até aqui. Lendo o texto, está aí à sua disposição, da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. É interessante essa referência novamente à unidade e à multidão dos que creram. Porque, como a gente viu em Atos 2:41, haviam, pelo menos naquela primeira pregação de Pedro, acrescidos 3.000 pessoas. São uma multidão. No entanto, todos esses que creram, de situações tão distintas, de vidas tão distintas que tinham, havia agora uma só mente, um só coração. Eram vidas conectadas pelo Espírito Santo de Deus, conectadas pelo amor do Senhor. E segue Lucas, verso 32, divido ele é a segunda parte. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Novamente, aquilo que já vimos no capítulo 2. Comunismo? Certamente não. Não numa perspectiva ideológica. Não uma coisa imposta na marra, mas um amor que olha para o outro e enxerga a sua necessidade. Fazia com que eles estivessem dispostos a compartilhar todas as coisas, porque tinham uma vida conectada, vida em comum. O que move essas pessoas a viverem assim é o amor que vence o egoísmo, que pensa para si, somente em si. O importante é que eu receba a minha parte. E isso também no que o governo está disponibilizando nesse tempo de pandemia, pessoas que talvez não precisavam, estão recorrendo e assim, porque importa que eu receba a visão que o amor dá, que supera e derrota o egoísmo, mas nos torna outros centrados, outros cêntricos, se dá para dizer assim, nos move na direção do outro, a enxergar a necessidade do outro, a partilhar para que suas necessidades sejam supridas. Segue Lucas, verso 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. O testemunho do Evangelho tem no seu centro o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E essa é a mensagem básica dos apóstolos, é a mensagem básica do Evangelho. Jesus veio a esse mundo, sim, mas não para ser um mero grande mestre, um mestre da moral, de bons costumes, não alguém que é um mero milagreiro. Jesus veio para falar do amor de Deus, para colocar sinais do reino de Deus. O Senhor morreu e deu a sua vida por nós, para que, pela fé nele, pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E por isso uma grande graça estava sobre eles, sobre nós, porque a graça de Deus nos alcançou por meio da fé em Jesus. E é ela que importa, ela que nos impulsiona, ela nos faz louvar, adorar, servir, doar, ofertar, ou enxergar a necessidade do outro, de termos vidas conectadas. E, 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos
que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Não é difícil fazer as contas de que logo também essa comunidade em Jerusalém começou a ter problemas financeiros. E Paulo, por exemplo, em suas cartas, deixa claro que muitas vezes levantou-se ofertas nas demais igrejas por onde as quais Paulo andou fundando no mundo gentílico, e foram levantados recursos para ajudar esses irmãos em Jerusalém, que começaram a passar grande necessidade. Porque também toda essa expectativa que tinham da iminente volta do Senhor Jesus os tornava tão despojados, os liberava para vender e doar para que a necessidade de todos fosse suprida, até que não houvesse mais também o que vender. Mas não estamos sendo aqui convocados a simplesmente vender tudo. Se Deus te chama para isso, faça isso, com liberdade, com generosidade. Mas um coração desprendido certamente faz parte da vida cristã. Se você anda demasiadamente apegado às tuas coisas, aos teus bens, como também falamos aqui numa devocional recentemente, está aí uma oportunidade de testar como anda o teu coração. A generosidade é parte deste amor de Deus que agora está colocado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Como vivenciamos igreja hoje? Essa é a pergunta que nos acompanha a partir dessas reflexões. O templo parece que não está mais no centro, está fechado. Tivemos que aprender, se isso demorou para alguns, de que o templo não é o centro da vida cristã, que a igreja de Cristo não é o templo em si, mas é o lugar onde a igreja do Senhor se reúne. E por isso somos igreja, continuamos sendo igreja, mesmo estando espalhados aí pela cidade. Você aí na sua casa, nós aqui, somos igreja do Senhor Jesus, porque Ele está no centro de nossas vidas, de nossa adoração, do nosso serviço, do nosso louvor. Como vivenciamos igreja hoje, nesses dias de pandemia? Será que as conexões online serão o novo normal do ser igreja? A gente tem feito reuniões online, tem feito lives, tem passado as devocionais, sempre estão todos os dias disponibilizados, cultos fazemos aqui online. Mas será esse o novo normal de ser igreja? Gente, ainda que a gente tenha aprendido muita coisa com esse tempo de pandemia, eu não quero crer nesse novo normal. Eu creio, sim, de que a própria essência do Evangelho, daqueles que confiaram suas vidas ao senhorio de Cristo, impõe-nos esse estar juntos. E por isso há tão grande expectativa, por isso há tão grande saudade entre nós, que as conexões das redes sociais e da internet, de modo geral, nunca vai conseguir suprir. Nós precisamos olhar uns aos outros nos olhos, nós precisamos sim sentir o calor do abraço, do beijo santo, né? Como diz Paulo, do ósculo santo, do carinho do irmão e da irmã, que amamos incondicionalmente porque o Senhor nos amou incondicionalmente. Quem ama o Senhor da igreja, ama com igual intensidade aqueles que integram a sua igreja. E não podemos simplesmente descartar isso. Esse aqui é o normal. Essa aqui é a essência da vida da igreja, de irmãos conectados pela graça de Deus em Cristo. Como ser igreja de Cristo hoje? Eu quero terminar citando João, 1 João 4, 2 versos, rapidamente. Amados, escreve João,
visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Devemos. Não é uma situação que você resolve, você decide se vai ou não amar o próximo, amar o irmão, a irmã na fé. Deus tanto nos amou. A única resposta possível é nos amarmos uns aos outros, incondicionalmente, de igual intensidade, ainda que isso para nós é impossível. Ninguém jamais viu a Deus, diz João. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. O seu amor em nós é aperfeiçoado. Nós vamos amar tendo a medida, com o padrão, a plenitude de Jesus, que é o sinal de maturidade cristã. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele permanece em nós. Porque o seu Espírito habita em nosso coração, temos atestado em nosso coração que permanecemos no Senhor, ainda que distantes uns dos outros. Então, gente, vidas conectadas. Vidas conectadas. Lembre-se, o amor é que conecta. Em Colossenses, Paulo diz assim, falando de uma série de coisas que devemos nos revestir, ele diz, acima de tudo isso, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor vincula perfeitamente todas as coisas. O amor é a argamassa que edifica esse edifício vivo, de pedras vivas, que é a Igreja do Senhor. E é um prazer, um privilégio fazer parte da Igreja do Senhor. É um privilégio, um prazer ter você também como membro desta Igreja de Cristo, da comunidade do Senhor, que vive e reina sobre nossas vidas. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Nações, a sua glória, e entre todos os
Chegamos ao final de mais um culto. Particularmente sinto-me animado com a palavra que pudemos partilhar. Palavra essa que, de alguma forma, também nos enche de novo o coração, de esperança, de expectativa do nosso reencontro pessoal. Mas eu diria, não adie essa conexão com os irmãos e irmãs para longo prazo. Seja criativo, use os meios à disposição, busque o seu irmão, a sua irmã, saiba pelo que ela está passando, por que eles estão passando, interceda, seja generoso, venha ao encontro dessas necessidades. E assim nós podemos, de fato, vivenciar a Igreja de Cristo em nosso tempo, em meio a essa pandemia. Convido para uma oração final, aí onde você está, podemos, quem sabe, fechar nossos olhos, nos colocar na presença do Senhor. Querido e amado Deus, é em nome de Jesus Cristo que ousamos nos colocar na Tua santa presença. E é em nome de Jesus que colocamos e abrimos o nosso coração diante do Senhor. Queremos primeiramente te agradecer que mais uma vez pudemos partilhar Tua palavra, ouvir a Tua palavra. Mais uma vez pudemos, Senhor, celebrar culto em família, quem sabe sozinhos aí, mas conectados com a Tua igreja espalhada por essa terra. No nome precioso de Jesus, no Seu Santo Espírito que habita o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque assim, mais uma vez, Tu nos encaminhas para a nova semana, para também ali colocarmos sinais desse Teu reino maravilhoso, um testemunho claro de que nossas vidas foram alcançadas por essa graça preciosa e que o amor do Senhor habita nosso coração. Torna-nos generosos, graciosos, misericordiosos para com os que estão à nossa volta, em nossa casa, em nossa vizinhança, junto àqueles que convivemos mais intensamente. Ajuda-nos, Senhor, a falar desse Evangelho, precioso Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de integrar a Tua igreja, porque o Senhor também nos agregou em algum momento a este corpo precioso, corpo de Cristo. Senhor, também nós queremos interceder neste culto mais uma vez por tantos que têm passado grande dificuldade, sejam elas de cunho financeiro, muitas vezes beirando o desespero, Senhor, por falta de recursos para a alimentação, recursos para sustentar seus próprios filhos. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que estão aí no fundo de uma cama, no hospital, em casa, lutando com sua doença, tantas vezes grave, aguda, uma situação desesperadora. Traz, Senhor, a Tua graça e misericórdia. Senhor, estende a Tua mão de poder e traz cura e salvação junto àqueles que Te buscam e Te buscam de todo o coração. Intercedemos e não cansamos de interceder por aqueles que estão na frente de batalha aí dos hospitais, das unidades de saúde espalhadas por esse país, atendendo tantas pessoas, Senhor, que vêm enfermas em busca de socorro. Que Tu, Senhor, guarde, sustentes, fortaleça a também poderem servir neste chamado tão especial. Senhor, nós pedimos que Tu continues a olhar por nossas vidas.
porque todo sustento provém do Senhor, todo cuidado provém do Senhor. E tu também assim olhas e ouves e respondes orações, também por nosso intermédio. Então disponibiliza de nós, Senhor. Usa-nos para sermos teus instrumentos na vida daqueles que têm clamado pelo teu socorro, pelo teu auxílio. Seja levando o Evangelho, seja levando recursos, seja abençoando vidas com a nossa presença, com a nossa vida, com o nosso testemunho. E tudo mais, Senhor querido, que está em nosso coração e aqui não verbalizamos, queremos trazer diante de Ti, orando juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Desejo ainda a todos um bom tempo de descanso nesse dia, nesse domingo que o Senhor nos deu e nos dá. E sejamos restabelecidos em nossas forças também para a atividade que nos esperam na nova semana. Não esquece que tem aí a possibilidade de adentrar via chat. Aí tem um ícone que você pode acessar, a linha está lá. Temos uma sala, uma oportunidade de rever, reencontrar pessoas, orar, interceder, compartilhar nossas vidas, vivenciar vida em comunidade, como falamos hoje, vidas conectadas. Amém? Um abençoado domingo. O Senhor está